Recentemente eu assisti uma mensagem do pastor Carvalho Júnior, onde ele ministrava sobre o milagre de Jesus no tanque de Betesda. Essa água não é milagrosa, essa água não cura, esse tanque não cura, e a ideia do anjo nunca existiu. A forma como ele discorreu a mensagem foi tão chocante que me levou a fazer uma pesquisa profunda sobre o assunto, no qual irei compartilhar com você. Então não se distraia com nada e assista até o final, e você verá o quão profundo pode ser um simples texto que narra um dos milagres de Jesus. No capítulo 5 do livro de João está registrado um dos grandes milagres de Jesus. O tanque de Betesda foi o lugar onde Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Muitas pessoas esperavam por um milagre ao ser colocado na água do tanque, quando um anjo descia de tempos em tempos e agitava a água. O mais intrigante é que aquele homem estava enfermo por quase 4 décadas, e não há registro que ele tenha visto algum anjo, e bem como não há nenhum registro de cura. Apenas que quando as águas eram agitadas, alguém era colocado na água em seu lugar, pois ele não tinha ninguém que fizesse isso. Jesus, porém, curou o paralítico apenas com a sua palavra, mostrando que o poder de Deus para curar não estava no tanque em Betesda, mas na autoridade que há na palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o reverendo Hernandes Dias Lopes, não há consenso entre os estudiosos sobre o assunto acerca desse fenômeno que acontecia no tanque. No versículo 4, somos informados que havia um fenômeno ali. E não há consenso entre os estudiosos se esse fenômeno era apenas uma crendice, ou se de fato acontecia alguma coisa fora da naturalidade ou da normalidade dos fatos, mas havia uma crença de que naquele tanque um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que pulava na água agitada era curado ou sarava de qualquer doença que tivesse. Vale destacar que as pessoas ainda hoje são atraídas, ou se reúnem, ou se aglomeram ao redor de tudo aquilo que possa lhes trazer a esperança. Essa observação do reverendo nos leva às seguintes interrogações. As águas do tanque de Betesda curavam os enfermos? Descia algum anjo naquele tanque? Esse evento era real ou era uma crendice da época? E o que os estudiosos dizem sobre esse fenômeno? O pastor Carvalho Júnior, que é um mestre em relação aos originais da Bíblia Sagrada, fez uma citação chocante em sua ministração no tocante a este assunto. Ouça com a máxima atenção, pois é provável que você fique surpreso como eu fiquei. Depois, deixe nos comentários abaixo do vídeo qual foi a sua reação. Então olhe para mim. Vou chegar num ponto bem delicado agora. Ao redor do tanque tinha ressecados, doentes, e eles esperavam o quê? Um anjo. Não é isso? Deixa eu explicar aqui. João morreu sem saber que colocaram essa palavra anjo nesse texto. Todos os teólogos que me ouvem agora, essa palavra que um anjo descia, todo mundo sabe que é o acréscimo de copistas. Por que eles acrescentaram a ideia de anjo? Para justificar a quantidade de doentes que estavam ao redor do tanque. Só que nos manuscritos originais não consta anjo. E João, quando morreu sem saber que os copistas colocavam, porque isso aí é um acréscimo dos copistas. Ok? Esse anjo nunca desceu. E a prova diz que esse homem foi levado 38 vezes. Esse anjo nunca desceu. É um acréscimo para justificar a quantidade de doentes ali. Primeiro, porque a água não cura, tanque não cura, anjo não cura. A segunda razão, olha aqui, escute: anjo não cura, anjo não prega. Anjo não sabe o que é pregar salvação, sabe? Anjo vai pregar justificação se ele nunca foi justificado? Como é que anjo vai pregar perdão se ele nunca foi perdoado? Anjo já nasceu como seres eternos. Agora chama você sabe o que é perdão, justificação, sangue de Jesus. É por isso que quem tem que pregar são os humanos. É chocante.
a afirmação do pastor Carvalho Júnior, que acredita que o versículo 4 do capítulo 5 de João se trata de um acréscimo feito por copistas para justificar a multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados que estavam ali aguardando o anjo movimentar as águas. O professor, teólogo e pastor fundador da Teleios Academy, Josué Brandão, diz não acreditar que houve acréscimo de copistas e que o movimento das águas ocasionado pelo anjo era um fato real, pois o paralítico fala como quem é testemunho de tal fato. Fato é que ele fica em Betesda porque há uma crença. Alguns estudiosos preferem chamar de crendice, de que um anjo movia as águas periodicamente, e o que primeiro entrasse nas águas de Betesda seria curado. Os teólogos e estudiosos hoje discordam de que essa afirmativa do versículo 4 seja algo real. Eles acham que foi apenas uma observação do copista, informando de uma crença vigente naqueles dias. Com todo respeito a todos os pensadores e teólogos e tal, eu continuo acreditando que a informação e a afirmação era algo real e verdadeiro. Tanto que o paralítico, no versículo de número alguma coisa, no versículo de número 7, ele diz: eu não tenho ninguém que me lance a água quando o anjo a move. A afirmação do paralítico dá a entender que ele já havia visto o acontecimento se manifestar diante dos seus olhos. Ele só não teve alguém que lhe jogasse lá dentro para que ele recebesse a cura. Você entendeu? Em sua análise do texto, o teólogo Josué Brandão diz que não havia ninguém que ajudasse aquele paralítico a entrar no tanque. Mas o fato é que quando Jesus encontra aquele paralítico, ele também não o coloca na água. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. E pensando sobre isso, me perguntei o que a arqueologia moderna diz sobre este acontecimento. A brasileira especialista em histórias de Israel, Aline, conhecida pelo seu canal que conta com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, o Israel com Aline, fala sobre as descobertas e achados do tanque de Betesda e imprime a sua opinião sobre o que possivelmente aconteceu naquele dia. Então, a gente entende que esse paralítico estava aqui parado, esperando o quê? Esperando a cura pelas águas. Uma tradição, outra vez, influenciada pelo paganismo romano. Mas vejam que interessante, Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? E o que ele vai responder? Em vez de responder sim, claro, ele vai responder: eu não tenho ninguém que me ponha na água. Ele está claramente associando a cura à água. E por isso, quando Jesus cura ele, Jesus está não só curando ele, mas dando uma lição para todo mundo que estava aqui, que a cura não vem pelas águas. E por isso, quando Jesus cura esse homem, ele vai e diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E não coloca ele dentro da água. E isso é uma mensagem muito clara a todos que estavam aqui, que a cura não vem pelas águas, e sim que a cura somente vem de Deus. Esse é realmente um texto muito intrigante, por se tratar aqui uma questão de crítica textual. O que é uma crítica textual? Infelizmente, nenhum original da Bíblia sobreviveu até nossos dias. O que temos são cópias de manuscritos que perfazem mais de 5.500 manuscritos apenas do Novo Testamento grego. Uns estão mais completos, já outros bastante fragmentados. Assim, o levantamento feito para se recuperar a forma original do texto envolve muitos especialistas e uma exaustiva comparação dos manuscritos que possuímos. Porém, a parte do texto que diz que um anjo vinha e agitava as águas não está nos melhores e mais antigos manuscritos de João. Tudo indica que esta foi uma anotação textual ou um acréscimo feito posteriormente, pelo que não foi escrito pelo próprio João, mas por um copista tardio. Somente no 5º século é que essa parte apareceu pela primeira vez num palimpsesto.
Mas o que é palimpsesto? Palimpsesto é um texto que foi apagado e reescrito, algo muito difícil de ler ou de enxergar. Por isso que em algumas versões da Bíblia, esta passagem ou este trecho do livro de João está entre colchetes, indicando que ele não fazia parte do texto original. O arqueólogo Rodrigo Silva diz sobre o porquê de algumas Bíblias ainda apresentarem esse texto dessa forma. É porque ainda existe uma possibilidade mínima de que esses trechos disputados sejam talvez autênticos. Não podemos dizer, para além de qualquer dúvida, que seja 100% a certeza de não serem verdadeiros. Embora, como eu disse, nesse caso a chance maior é de que ele não seria uma história real. Assim, entre o risco de mutilar as escrituras ou deixar anotado um verso cuja originalidade seja suspeita, a segunda opção se torna mais lógica. Ademais, são trechos em que não há nada, eu digo nada, que contradiga necessariamente as demais passagens das escrituras. Portanto, não há problema em que estejam ali, desde que assinaladas por colchetes. O historiador Flávio Joséfo fala das tradições pagãs que influenciaram a nação de Israel. Israel era dominado pelo Império Romano nos dias de Jesus, e havia em Israel muitos templos e cultos pagãos influenciados pela cultura greco-romana. Um desses templos era dedicado a Asclépio, também chamado de Esculápio, o deus da medicina. João diz que o tanque se chamava em hebraico e aramaico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Essa misericórdia, porém, não vinha do Deus de Israel, mas de outro mais popular da época, o deus Asclépio, que os romanos chamavam de Esculápio. Existem várias versões de seu mito. A mais aceita o aponta como filho de Apolo, um deus da mitologia grega, e Coronis, uma mortal. Ele teria nascido de cesariana após a morte de sua mãe e levado para ser criado pelo centauro Quiron. Segundo a mitologia, ele foi educado na caça e na arte de curar. Aprendeu o poder curativo de plantas medicinais e a efetuar cirurgia. Esculápio adquiriu tão grande habilidade que ele podia trazer mortos de volta à vida, pelo que Zeus o puniu, tirando a sua vida com um raio. O seu culto disseminou por uma vasta região da Europa, pelo norte da África e pelo Oriente, às margens do mar Mediterrâneo, sendo homenageado com inúmeros templos e santuários, que atuavam como hospitais. Ao todo, eram mais de 400 templos. A sua imagem permaneceu viva e é um símbolo presente até hoje na cultura ocidental. Em várias esculturas procedentes de templos com arquitetura greco-romana, Esculápio, o deus da medicina, é sempre representado segurando um bastão com uma serpente em volta, o qual se tornou o símbolo da medicina até os dias de hoje. Esse símbolo pode ser visto claramente em emblemas de organizações de saúde, hospitais, socorristas e universidades no campus de medicina. Nesse caso, o tanque de Betesda, ou a Casa de Misericórdia, não era absolutamente um local judeu, mas antes, uma instalação greco-romana afiliada a Esculápio, o deus da cura e da medicina, um paganismo estarrecedor. Jesus deve ter ficado muito triste quando entrou em Betesda e viu toda aquela gente mergulhado no paganismo. Mas aquele paralítico se mostrava fiel a Deus, embora de certa forma estava adorando a ídolos por uma questão de desespero, de querer a qualquer preço a sua cura, sem entender os mistérios de Deus. Então Jesus vai até aquele paralítico e o cura, e diz a ele para ir e não pecar mais para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus o resgatou, não apenas da sua enfermidade ou ideia de pecado, mas do paganismo que estava o afligindo. Jesus provou o seu amor, curou e perdoou aquele paralítico, mesmo ele estando quase se tornando um idólatra. Jesus realizou aquele milagre num dia de sábado. Gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como este que desperta a sua espiritualidade? Então deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se não tiver nada para comentar, escreva a palavra do dia: Jesus, maravilhosa graça de Deus. Se você ficou até o final, comente: eu fiquei. Eu tenho um presente para você no primeiro link na descrição e no comentário fixado abaixo. Clique no link e saiba como pegar o seu presente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.